Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos teus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua alma da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenha misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos seus atos e aos seus filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e grandioso, tardio em irar-se, e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Ele não tratou segundo os nossos pecados, não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois o vento passa por ele, e ela se vai, e o seu lugar não mais a conhece. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua injustiça sobre os seus filhos, para aqueles que guardam o seu pacto, e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Senhor, tem preparado o seu trono no céu, e o seu reino governará sobre tudo. Bendize ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executam o seu deleite. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Espírito Santo, fale conosco. Esta não é a minha palavra, é a tua palavra. E mais uma vez, com humildade, eu me coloco aqui na tua presença, reconhecendo que sou totalmente dependente de ti. Usa, Senhor, cada palavra que sair da minha boca seja inspirada, inspiradora aos teus filhos, de maneira que eles possam ouvir, entender, crer e praticar, porque a prática desta palavra fará com que nós possamos viver todas as tuas promessas, no nome de Jesus. Os que concordam com a minha oração, digam amém. Muito bem. Queridos, Salmo 103 é um salmo de Davi, onde Davi rasga mais uma vez o seu coração. Mas antes de entendermos o que Davi está falando neste momento, é importante entendermos a linguagem e o propósito dos salmos. O propósito dos salmos sempre foi engrandecer o nome do Senhor. E através dos salmos, de uma linguagem poética,
Todos os salmistas entregavam a sua adoração, mas também recebiam promessas. Então, os salmos são carregados de adoração e promessas. Repita comigo, por favor, diga adoração e promessas. Então, a linguagem dos salmos é uma linguagem poética, onde o salmista entrega verdadeiramente a sua adoração, mas através da sua adoração, eles recebem promessas. Então, ao adorar a Deus, o salmista, ao abrir o coração para Deus, e você vai ver em muitos salmos que eles são, na verdade, cânticos de degraus, cânticos que eles iam cantando ao longo das dificuldades, das travessias que eles tinham, das guerras que eles tinham. Era muito comum, quando eles estavam indo para as guerras, eles iam na frente, a tribo de Levi ia à frente, cantando salmos, declarando salmos. Sabe o que é interessante neste momento nós entendermos? Que muitos de nós, quando estamos indo para as nossas guerras, ao invés de nós irmos cantando e adorando, nós vamos reclamando e preocupados. Quando eles estavam indo para as suas guerras, e eles iam cantando, louvando a Deus, eles já estavam como se entendesse, nós já vencemos esta guerra, nós vamos lutar nela, mas nós já sabemos que o Senhor vai estar conosco e a vitória será na nossa vida. Queridos, eu quero já abrir um parênteses para liberar uma palavra profética para o seu coração. Não importa qual é o cenário que você está vivendo hoje, não importa qual é a dificuldade que você está atravessando hoje, não importa o que é que você está enfrentando e precisa vencer hoje, o que você precisa é é no trajeto dessa dificuldade, é no caminho dessa dificuldade, não baixar a sua adoração, não baixar a sua servidão ao Senhor, mas continuar caminhando e adorando, caminhando e louvando a Deus. Não importa quem está na sua frente, se é o Mar Vermelho ou se é o Golias, eu não importo qual é o tamanho do inimigo, o que importa é que você mesmo em meio aos enfrentamentos que você vai ter, você continue servindo e adorando a Deus. E este é um segredo dos salmistas. Quantas vezes nós paramos de servir e adorar porque temos uma dificuldade à nossa frente, pastor Michel? Quantas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus? Quantas vezes nós deixamos de congregar? Quantos de nós deixamos de congregar? Eu lembro que eu estou com uma dificuldade. Veja, toda vez que eles iam para as dificuldades, para os enfrentamentos, eles colocavam na frente a adoração. Tem uma canção antiga da Cassiane, Stephanie, que diz: tá chorando, louve. Lembra dessa canção? Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O salmista nos ensina que a adoração é uma importante arma de guerra. No meio das suas guerras, no meio dos seus conflitos, sejam quais forem eles, nós precisamos encher a nossa vida e a nossa casa de louvor ao nosso Deus. Porque ao louvar a Deus, ao reconhecer, e quando vamos entrar no Salmo 103 agora, e entendermos o que é que Davi está fazendo. Ele está em primeiro momento reconhecendo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, louve a minha alma ao Senhor e não se esqueça. Costuma-se dizer aqui no Brasil que o eleitor tem memória curta. E é verdade. Esquece rápido dos bandidos que passaram e vota neles de novo, né? Tem memória muito curta. Davi está dizendo assim, ó: bendize a minha alma, louve ao Senhor a minha alma, independente do cenário. Quem está entendendo isso, diga amém. E aí ele vai dizer assim, ó: e não se esqueça. Porque a gente esquece. Acabamos de dar um testemunho da irmã aqui. Tem gente que dá testemunho um mês, e no outro mês ele já esqueceu o que Deus fez. E quando nós nos esquecemos do que Deus fez, nós baixamos a nossa adoração. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu pergunto a você: Deus já fez alguma coisa boa por você? Me ajude a pregar e pergunte para essa pessoa do lado assim: Deus já fez alguma coisa boa por você? Sim ou não? Tem alguém aqui que fala assim, ó:
Deus nunca fez, eu nunca contei um testemunho, eu nunca vivi algo que eu falo assim, é Deus na minha vida. Tem alguém que pode dizer isso aqui? Nunca aconteceu nada na sua vida e fala assim, ó, foi Deus que me abençoou. Tem alguém? Todo mundo, Deus já fez alguma coisa boa? Que bom! Que coisa boa! Aí Davi está dizendo assim, ó, então louve ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de tudo que o Senhor já fez. E aí ele vai falar, e nós vamos entender que Davi está depois de Moisés. Ele vai assim, lembra de que o Senhor fez a Moisés. Lembra do que o Senhor fez aos nossos antepassados. Lembra do que o Senhor guardou. Lembre-se de que o Senhor já proveu. Lembre-se de que o Senhor nos trouxe até aqui. Lembre-se das suas maravilhas. Lembre da cura. Lembre da provisão. Lembre do livramento. Quando nós temos memória das coisas que Deus fez, mesmo diante das dificuldades do momento, há pessoas que são muito cíclicas. Elas só vivem daquele momento. Elas são muito momentâneas. Vivem do momento. Gente que vive do momento não tem perspectiva de futuro. Gente que só vive do momento, só vive do agora. Como é que está agora? Eu não sei como é que está agora. De repente o agora é um enfrentamento, é uma dificuldade. Mas eu continuo, a minha alma continua ligada nele. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Tudo que eu estou vivendo hoje. Seja bom, seja desafiador. A minha alma continua ligada nele. A minha adoração continua ligada nele. O meu louvor continua ligado nele. A minha fé continua ligada nele. Se eu estou enfrentando uma dificuldade financeira, a minha fé está ligada nele. Se eu estou enfrentando uma crise conjugal, a minha fé está ligada nele. Se eu estou enfrentando qualquer que seja a minha dificuldade, a minha alma continua bendizendo o Senhor, porque eu não me esqueci de que Ele é o Senhor da minha vida, o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. E nele eu confiarei. Só quem crê nessa palavra, glorifique ao Senhor, porque a minha alma está ligada em Cristo. Você não pode desligar a sua adoração, paralisar a sua adoração, paralisar a sua fé na caminhada. A caminhada ela pode trazer para nós, a Bíblia diz que ela pode trazer a nós espinhos. A caminhada ela pode trazer pedregulhos. O caminho pode apresentar dificuldades de todas as formas, de todos os gêneros. Mas nós precisamos continuar com a nossa alma ligada em Deus. O segredo do salmista é esse: a minha alma sempre estará ligada no meu Criador. E esse é o grande segredo. E aí você vai vendo que Davi vai revelando o seu coração. E ele vai dizer no Salmo 103 o seguinte: o Senhor, olha só, Ele não nos tratou, versículo 10. Quando a nossa alma está ligada em Deus, o versículo 10 ele diz assim, ó, não nos tratou segundo os nossos pecados. Ou seja, não me tratou segundo as minhas falhas. Ele sempre tem misericórdia, amor, recomeço. Você já percebeu que nós tratamos as pessoas à medida em que elas nos tratam? Se ela é grosseira com a gente engrossa também. A gente sempre trata as pessoas na medida que elas nos tratam. Aí o salmista vai dizer, versículo 10, que Deus não nos trata como nós merecíamos. Nós desprezamos o Senhor e Ele nos acolhe. Nós não honramos ao Senhor e Ele nos busca de novo e nos traz para o seu rebanho. Ele diz, ó, não me tratou. Ele reconhece, muitas vezes a minha alma desconectou dele. Muitas vezes eu estive em crise. Muitas vezes eu fiz aquilo que não agradava ao Senhor. E Ele vai dizer sobre as iniquidades. Ele não levou em conta as minhas iniquidades. É muito importante nós entendermos essa relação de Davi com o céu, com o Senhor, porque em nenhum momento ele esconde a sua humanidade, as suas falhas. Ele está dizendo assim, apesar das minhas falhas. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, às vezes, ele quer nos acusar. O diabo é o acusador dos irmãos. Às vezes, todos nós erramos, irmãos. Seja com atos, com pensamentos, nós falhamos. Mas se a nossa alma está conectada nele, nós temos consciência. O Espírito revela a nossa consciência. Mas, poxa vida, eu pensei mal da Patrícia.
o Espírito revela isso para mim. Eu falo, eu preciso mudar. E aí o salmista diz assim, ó, e o Senhor não levou em conta isso. Porque ele lembrou-se, se você discorrer o texto, ele vai dizer assim, o próprio Davi diz, lembra-te que eu sou pó. Lembra-te de quanto eu sou pequeno, quanto eu sou falho. Mas a minha alma, o cerne da questão é, as minhas iniquidades, as minhas falhas, as minhas limitações, não podem ser causa de eu deixar de bendizer, de louvar, de estar conectado no Senhor. Porque muitas vezes nós somos acusados. Ah, você não merece, você não é digno. Mas quem falou que é mérito? Aquele que acha que é mérito, que está aqui, que vai para o céu, porque você é mérito, porque você é maravilhoso, né? A mensagem do momento, porque você é lindo, porque você é cheiroso. Fala para o seu irmão assim, ó, não se iluda, viu? Não se iluda. Fale para ele, ó, não se iluda. Fala para ele assim, você não é a última bolacha do pacote. Fala para ele isso. A última Coca-Cola do deserto. Você não é, irmão. Ah, pastor, eu vou lá na igreja outra, lá que lá fala que eu sou. Então vá. Mas você não é. Você pode se iludir que é. Davi, o salmista, está dizendo, não. Lembra-te que eu sou pó. Lembra-te que eu sou falho. Mas eu estou ligado no Senhor. A minha alma continua te adorando, continua te servindo. Eu continuo aqui, apesar das minhas fraquezas. Não permita que o diabo te acuse. Ah, você não é digno, mas não, quem falou que eu sou? Em que momento que eu disse que eu sou? Que eu sou digno de estar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Pela graça. O favor que eu não mereço. Irmãos, há pessoas que pensam assim, porque eu vou jejuar mais para ser. Você pode morrer de jejuar. Não vai continuar indigno. Não, eu vou evangelizar o mundo. Pode morrer evangelizando o mundo. E ainda assim você não vai ser digno. Então por que eu vou fazer essas coisas? Porque eu amo. Quando eu jejuo, quando eu evangelizo, quando eu faço a sua obra, eu só estou reconhecendo, bendize a minha alma ao Senhor, é gratidão. Eu estou dizendo, quando eu evangelizo, quando eu jejuo, eu estou dizendo assim, eu não me esqueci, eu não estou esquecido do que o Senhor fez por mim. Quando eu faço a minha parte para com Deus, não é para me ter mérito, não é para pagar a dívida com o céu, não, é porque eu reconheço, irmã Marilda, eu reconheço, quando eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou dizendo assim, eu reconheço, o Senhor morreu na cruz por mim, eu reconheço o seu amor, eu reconheço a sua palavra, eu reconheço que o Senhor é tudo na minha vida, apesar de eu ser indigno, eu continuo reconhecendo, eu vou lutando as minhas guerras, eu vou enfrentando as minhas dores, eu vou enfrentando as minhas ansiedades, mas eu reconheço que Ele é Deus na minha vida. Só quem o reconhece, adore a Ele neste momento, em nome de Jesus. Reconheça Ele. O reconhecimento através das nossas orações, o reconhecimento através da nossa confiança, o reconhecimento através da nossa gratidão. Eu reconheço, não sou eu, é Ele. Tem a canção que nós estamos cantando bastante esses dias, é Ele, por Ele, é o reconhecimento, Patrícia, daquilo que Deus fez, faz e fará. Quem não reconhece que Deus fez, limita aquilo que Deus vai fazer. Vou repetir isso. Quando nós não reconhecemos o que Deus fez, nós limitamos aquilo que Deus pode fazer. Então é importante que nós... A linguagem dos salmos é exatamente essa. Você vai ver todos os salmos, haverá um reconhecimento ao Senhor quem fez. É Ele que nós adoramos. Eles vão cantar quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor fez, quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, quantas suas maravilhas. Ele diz, eu encherei a minha boca. Eu gosto disso. Ele vai dizer, eu encherei a minha boca para falar das suas bondades, das coisas que Ele fez. Então a pergunta que se segue é exatamente essa: do que está cheia a tua boca?
Porque daquilo que está cheio a tua boca, está cheio o teu coração. A linguagem dos salmos, ela vai revelar verdadeiramente o nosso coração. Você sabe que as canções, as músicas, geralmente, em regra geral, hoje menos porque virou uma grande indústria, mas em regra geral, quando um compositor ia compor uma música, ele compunha aquela música de uma experiência própria que ele viveu. Geralmente a música sertaneja, né, que é mais dramática, né, melodramática, é a sofrência, isso, é a sofrência. O cara foi traído. Ele é traído, aí ele vai lá escrever, porque ela me trocou pela outra, ela foi embora, e ele escreve e canta o chifre dele. Hoje está mais, como fala? Comercial, né? Então, mas antigamente não era assim? Eles revelavam o seu coração, o seu momento, através de uma canção, através de uma música. Recentemente, não sei se vocês ouviram essa polêmica que teve na música americana, dos grandes músicos americanos, desde Justin Bieber e outros, que sofriam ataques, agressões sexuais, abusos de um grande produtor. Alguém acompanhou esse? E aí as pessoas começaram a analisar a letra das músicas do Justin Bieber. E a maioria delas era um pedido de socorro. A maioria delas, ele dizendo que estava sendo atacado, que estava passando por um momento difícil, que estava sendo oprimido. A maioria delas revelavam um pedido de socorro nas entrelinhas. Que com toda uma roupagem eletrônica, as pessoas não se atentam à letra, ao que está sendo dito a música. Os salmos também são canções que revelam o coração. Por isso, o próprio Moisés, que também é um salmista, ele vai dizer que os nossos cânticos, eles servem de testemunho contra nós. Porque aquilo que nós cantamos, nós precisamos viver. Sempre houve uma polêmica com relação às músicas não cristãs, Letícia, as músicas seculares. Aquela grande dúvida, os cristãos podem cantar ou ouvir músicas que não são cristãs? Sempre houve uma polêmica muito grande em cima disso. Qual é a posição, a minha posição, quanto pastor desta igreja, com relação a músicas seculares? É proibido ouvir músicas seculares? Não é proibido ouvir músicas seculares, na minha posição. Talvez algum outro pastor possa ter uma posição diferente. O que nós, e eu estou arriscando aqui entrar numa polêmica, né? Mas vou explicar bem isso para vocês. O que nós recomendamos e entendemos que você tem que ter no mínimo de maturidade para isso, é saber selecionar o que você está ouvindo. Porque não é sobre a música nem sobre o cantor, é sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo cantado, porque as músicas revelam a nossa alma e elas têm poder de tocar a nossa alma. Sabiam disso? Quem já se emocionou, chorou horrores ouvindo uma música? Ninguém? Alguns. Já chorou quando a sua primeira namoradinha, não a sua esposa atual, né, Luiz Fernando, largou de você, você entrou no quarto, colocou uma música e ficou lá chorando horrores, né? Tá rindo, Fábio? Você também. Porque a música, ela tem o poder de influenciar, nos emocionar, tocar a nossa alma. Então, qual é a questão da música secular? A música secular, ela é feita para isso. E transmite uma mensagem. Toda canção transmite uma mensagem. Então, a questão não é se é secular, se é música... entro, já que já entrei na polêmica mesmo, né? E digo a vocês que nem todas as canções que são hinos são coisa boa também, viu, irmão? Tem cada hino por aí que é só o sangue de Jesus. Então, a seleção daquilo que nós ouvimos, o filtro daquilo que nós ouvimos, passa pela palavra de Deus.
você sempre vai submeter aquilo que você está ouvindo à palavra de Deus. Se a mensagem daquela canção que você está ouvindo, seja ela um hino, uma canção evangélica ou não, seja uma secular, você tem que submeter à palavra. Se ela passa, se ela não fere os nossos princípios, se ela não fere aquilo que nós cremos, se ela não fere a nossa doutrina, pode ouvir. Agora, é óbvio, né, irmão? É óbvio. Você não vai colocar lá o que eu vejo, viu, professora? Já critiquei muito isso, inclusive, em festinha de escola pública. A turma coloca funk. Já discuti com algumas diretoras da escola, vai nas festinhas, coloca um funk para as crianças. E assim, e não é sobre o ritmo, é sobre a letra. Vocês já ouviram as letras do funk? Sim ou não? É uma coisa terrível. É baixaria, é pornografia cantada. Coisa terrível. E lá, eu vou ver, né? E as mães vendo, a criancinha lá, 6, 7 anos, a menininha lá ouvindo, descendo até o chão a criança, a mãe filma. O que é isso? Isso devia ser denunciado ao Ministério Público e processado. É sobre isso. É sobre essas questões. Se é sagrado e se é profano, quem vai fazer esse filtro somos nós, nossa consciência e o nosso coração. E o nosso coração. Nós faremos estes filtros à luz da palavra de Deus. Queridos, o salmista revela totalmente o seu coração aqui ao Senhor. Vai dizendo do Senhor, vai lembrando do que o Senhor fez, e vai dizendo das maravilhas que o Senhor fez, e ele encerra o versículo 22 dizendo: bendize ao Senhor todas as suas obras em mim, tudo o que Ele faz em todos os lugares, todas as coisas que eu faço é para louvor dEle, e em todos os lugares que eu estou, eu não recusarei louvar a Ele, eu não deixarei Ele de fora. É isso que ele está dizendo, porque há muitas pessoas que em alguns lugares que elas vão, elas deixam a sua fé de fora. Como assim, pastor? O comportamento que você tem em alguns lugares que não condiz com um comportamento cristão, porque não é sobre o lugar, é sobre o comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Ah, eu não posso ir na festa lá da empresa, porque todo mundo enche a cara. Eu posso ir na festa lá da empresa. Não tem problema nenhum. Eu só não posso sair de lá carregado, que tem um bêbado. Não, quem está entendendo isso, diga amém. Não tem problema nenhum. Porque a pessoa, não, é um outra. E hoje eu estou nas polêmicas, né? Acho que vou ter que mudar isso para a noite, viu? Porque o cristão não pode ir nesse lugar. Você é crente, você pode ir, irmãos. Você pode ir em qualquer lugar. O que você não pode é neste lugar deixar Deus de fora. Você pode entrar até no inferno, se você quiser. Aí, pastor, posso? Pode entrar no inferno e sambar na cabeça do Satanás, desde que Deus esteja com você. E Deus estar conosco não é a áurea, não é o espírito, é as minhas ações. Não importa onde eu estou. Olha o versículo 22, Entenda bem o que Davi está dizendo assim, ó. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ou seja, estou lá na festa do final de ano, bendize a minha alma ao Senhor. O meu comportamento continua sendo o mesmo, os meus princípios continuam sendo o mesmo, a minha fé continua, não mudou, não é o lugar que faz o cristão. Não é o lugar que nós não podemos ser influenciados, nós precisamos ser a influência. O mesmo salmista vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora é óbvio, irmãos, é óbvio. Se você não está pronto para influenciar, não vá. Não se exponha, se você não está pronto para ser o sal. E é óbvio, você tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. De onde você vai, de onde convém e de onde não convém.
Quem está entendendo, diga amém. Tem que ter bom senso. Que é o que às vezes falta para algumas pessoas, né? Tomar uma pílula de Semancol, né? Tem que ter bom senso. Tem um lugar que não é apropriado. Mas o meu comportamento ali vai ser de cristão, pastor. Tá bom, mas não é apropriado. Eu vou ir lá na Sapucaia. Mas eu vou ser cristão. Mas não é apropriado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Não é apropriado. Não combina com você. Entendeu? Tem lugar que não combina com você. Não combina com o seu estilo de vida. Não é apropriado para você. Fala para o seu irmão aí, ó, tem lugar que você não cabe. Fala para ele isso. O cristão pode ir na academia? Pode. Mas cuidado com a roupa que você vai, viu, irmã? A gente tem que ser prático aqui, irmãos, com vocês. Pode ir na academia, aliás, pode não. Na minha humilde opinião, você deve. Deve ir, deve se exercitar. Quer viver bem, quer viver bastante? Faça exercício. Quer ter uma velhice digna, que ninguém precise carregar você para lá e para cá? Vá fazer exercício agora. Agora. Depois dos 60, 70, irmão, aí não adianta mais, viu? Aí travou tudo, as juntas já enferrujou, e aí a velhice fica difícil. E fica difícil por sua culpa, porque você não se cuida. E não adianta ficar orando. Tem gente que vem, 90 anos, ora para mim, pastor. Minha junta também, irmão, é normal, desgastou, eu também vou desgastar, é normal. O meu joelho já dói quando vou subir. Agora tem que exercitar, etc. Quem está entendendo, diga amém. Então, é apropriado você pode? Eu posso ir na academia. Nós viemos de uma igreja que proibia tudo. A igreja antigamente era muito chata, né? Pode ir na praia? Não pode ir na praia. Não pode, nada pode. Não é questão de poder, não poder. É questão de ter consciência, de saber como se comportar. Bendize a minha alma em todos os lugares. Então, a dignidade cristã, manter o padrão cristão aonde você estiver. Aonde você estiver. Quando alguém olha para você, aonde você está, a sua fé, ela está evidente nas suas ações. Nós não somos uma igreja de usos e costumes, que tem que usar roupa A, B, C ou D. Cada um usa a roupa que quiser. Agora, nós somos uma igreja que ensina, que a palavra de Deus ensina, que a nossa vestimenta, ela deve ter ordem e decência. Ordem e decência. E nem era isso que eu ia falar hoje. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Nada a ver com o que eu ia falar. Mas, se o Espírito Santo está me conduzindo desta forma, eu vou seguir por aqui. Ordem e decência é necessário. Num mundo de indecências. Num mundo de indecências, nós precisamos ser pessoas decentes. E quando eu falo isso, não é só para as mulheres não, viu? É para os homens também. Para todos. Que às vezes fala de decência, só pensa que as mulheres. Não é não. É para todos. Porque se a minha alma está bendizendo ao Senhor, nós estamos no versículo 22. Eu gostaria que depois você continuasse lendo. Todo o Salmo 103. E revelando o coração. O nosso coração é revelado ao Senhor. As nossas intenções são reveladas ao Senhor. A nossa boca se enche de adoração ao Senhor. Nós temos que vigiar em todos os lugares, porque eu sou cristão dentro da igreja, mas também sou fora da igreja. Aonde eu estou, eu preciso viver o Evangelho de Cristo. Aonde eu estou, eu preciso viver aquilo que eu tenho declarado. A minha boca precisa declarar aquilo que eu creio, aquilo que é o Senhor na minha vida. E mesmo diante dos enfrentamentos, eu volto à minha palavra inicial para nós fecharmos a nossa ministração com vocês. Mesmo diante dos enfrentamentos, o que Israel fazia diante dos seus enfrentamentos? Colocava a adoração à frente.
Porque muitos de nós, diante dos nossos enfrentamentos, diante das nossas crises, ao invés de nós colocarmos a nossa adoração à frente, o que nós colocamos é as nossas reclamações, as nossas queixas. Por que eu tenho que ir para essa guerra? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Israel não ia para a guerra assim. Por que eu tenho que enfrentar os filisteus? Por que nós temos que enfrentar os midianitas? Por que nós temos que enfrentar o Golias? Por que nós temos que enfrentar o faraó? Pelo amor de Deus, é só... Não. Eles colocavam sempre a sua adoração à frente. É mais uma guerra que nós vamos enfrentar. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Ou seja, louvado seja Deus por esse enfrentamento. Ele permitiu mais uma guerra, mas Ele também permitirá mais uma vitória. Ele permitiu mais um inimigo se levantar, mas Ele também permitirá que esses inimigos caiam na minha vida, e o nome de Jesus será glorificado mais uma vez na nossa vida. Quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela. Não importam as guerras, nós vamos vencer, e o nosso coração possa ser um coração de um salmista. Revela o seu coração para Deus aí agora. Eu quero fazer uma oração com você, mas eu gostaria que você revelasse o seu coração. Ele vai dizer, em muitos salmos, Davi vai dizer o seguinte: a minha alma está angustiada, a minha alma está abatida. Muitos foram os meus inimigos, mas o Senhor me fortaleceu. Veja, ele vai dizer nesse mesmo Salmo 103 que nós estamos lendo, ele vai dizer sobre a renovação das suas forças. Ele vai dizer: o Senhor renova as minhas forças e me torna como um jovem novamente, como forças de águia novamente. Às vezes o que você está precisando é esse renovo. E esse renovo virá do seu coração grato ao Senhor. Quando você revela a sua gratidão, o seu coração a Deus, você revela, você coloca em prática na sua vida uma arma poderosa, que é louvar a Deus em tempos de guerra.